Bem-vindos, bem-vindas ao Quinta Geração, um canal que pretende, pode até parecer ambicioso ou ousado, e talvez impossível, mas que pretende discutir a contemporaneidade, ou seja, a gente pretende fazer conversas aqui, às vezes trazer convidados, mas bater um papo aqui de conversa que a gente já vem fazendo sobre o mundo contemporâneo. Então, sou eu, Cleiton Bozon, e o Marcão, né? Marcão, dá um salve aí para as pessoas. Salve galera, aqui é o Marcos Neri. Mas a ideia é essa, é um encontro de amigos que resolveu compartilhar essas conversas que são conversas, né, de amigos entre esses recursos que nós temos à nossa disposição. Basicamente é isso, né, Cleitão? Basicamente é isso, Marcão. E Marcão, a gente começa tentando falar um pouquinho, eu acho que é importante. Não sei se você acha que é importante, eu acho que é importante. A gente falar por que a gente coloca quinta geração. Por que esse nome, quinta geração? Então, Cleitão, porque eu pelo menos assim, a gente tem conversado sobre isso, a ideia, né? Quando surgiu a ideia de fazer isso tudo, eu até me lembro quando você comentou comigo, primeira vez, primeira ideia que você teve do nome, né? Que você, pá, Marcos, por que não? Vamos fazer alguma coisa assim, quinta geração. A primeira ideia que veio na minha cabeça, muito por conta da minha experiência com o uso de tecnologias na educação, pesquisando o assunto, apropriação educacional, né, das tecnologias digitais de comunicação e informação no ensino superior, uma coisa que veio na minha cabeça muito foi um pouco essa questão que se discute muito aí da quarta revolução industrial, dessa organização, vamos dizer assim, temporal aí de recortes, né, da evolução tecnológica e das implicações que essas evoluções tecnológicas tiveram não só na indústria, mas na sociedade de forma geral. Eu particularmente enxergo a quinta geração como sendo a geração que vai emergir do que as pessoas estão chamando aí de quarta revolução industrial. Mas é óbvio que isso não está somente situado na questão da produção, né, da indústria, mas está situado também como um momento que talvez a gente tenha de emergência de uma nova realidade nas relações sociais a partir do que vai vir agora também, né? Então a quinta geração para mim eu acho que é isso, qual vai ser a sociedade que vai emergir desse processo de digitalização das relações, do modo de trabalho, ou seja, uma série de questões que eu acho que nós vamos debater, né, em torno da contemporaneidade. Você acha que a quinta geração não é algo que já está em marcha? Ou seja, não é algo que vai nascer, mas algo que está nascendo? Não, eu acho que nós Fico estamos. pensando, eu fico pensando nisso, sabe? O Bauman tem aquele conceito, aquela ideia de interregno do Bauman, né? É uma ideia que eu acho bem interessante, tipo, o mundo que existia antes, ele não existe mais. Em compensação, o que viria depois dele também não nasceu ainda. Então, a gente vive um momento tipo um limbo, né? Ou seja, um novo mundo que está em marcha, mas a gente não sabe nem explicar ele, e a gente não sabe exatamente no que, né, que marcha é essa, mas a gente já vê elementos dessa coisa acontecendo, né? Quando a gente e talvez esse cenário aí da epidemia possa tá acelerando alguns processos que já estavam em marcha nesse mundo que a gente está chamando de quinta geração. Não, eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente não consegue ter isso claro na cabeça, né, definido. O que é essa quinta geração? Eu acho assim que a gente não consegue. E a gente não está com nenhuma ambição também de desenvolver uma teoria aqui, né, algo que vai ser um conceito, né? Mas não só na linha do que você colocou do Obama, mas tem um tema, um conceito, uma ideia no campo do cinema, né, que eu recentemente li alguns artigos sobre isso, que é o movimento do cinema, da produção hipotópica. Eu vi essa expressão em algum lugar, fui pesquisar o assunto, e eu encontrei essa expressão em cima principalmente da produção da série do Black Mirror, né? Black Mirror. Isso. E aí quando o cara explica o conceito, e aí foi descobrir que vários cineastas estão produzindo coisas nessa linha, a ideia de que seria uma utopia, um lugar, um locus que não é um lugar inatingível, é um lugar possível de se atingir a partir do que você tem como realidade hoje, ou seja, né? A hipotopia seria isso. Então eu acho que nós estamos vivendo realmente, talvez, isso que você colocou aí de intervalo, né, de uma transição de um lugar que é o não lugar ali no processo histórico, da onde pode, realmente, nós já estamos com essa quinta geração convivendo com a gente, né, a realidade dessa quinta geração convivendo com a gente e a gente não está nem percebendo isso. Mas quando eu faço referência à hipotopia
muito do que a gente vai explorar aqui, possivelmente, vai discutir, vai debater sobre contemporaneidade, talvez seja fruto de um exercício de uma projeção hipotópica, né? Tipo, o que a gente está vislumbrando como possibilidade de quinta geração talvez seja algo totalmente possível se atingir. Agora a gente não sabe qual é o caminho que a nossa sociedade vai seguir, entendeu? Se ela vai seguir realmente um caminho para, de repente, nós, de fato, vamos viver daqui 30 anos o fim do emprego, as instituições universitárias vão deixar de ser um espaço físico, vai tudo se virtualizar, por exemplo, a pesquisa vai se virtualizar, vai se digitalizar. As instituições universitárias não só, né? O ensino, como é que vai ser? Como é que é o seguinte? Eu estava conversando com uma amiga e conversando como todo mundo tem conversado, muita gente tem conversado nesses dias de epidemia, né? Nesses dias de pandemia, que é utilizando o Meet do Google. No caso específico dela era o Meet do Google, mas essas salas, né, esses espaços de conversação virtual. E ela disse, olha, tal hora eu vou ter que sair, porque a minha filha, e a filha dela tem o quê? 10 anos. Minha filha, ela vai ter aula digital, ela, na escola dela construir uma sala digital, ela tem que entrar na sala digital e eu vou acompanhar ela nessa sala digital e vai ter a professora que vai atendê-la lá, mas eu vou abrir lá o computador para ela, organizar isso. E aí, como eu só tenho um computador, a gente não tem como continuar a conversa. Então, daqui uns minutinhos eu tenho que sair para isso. A gente está falando de uma garota de 10 anos. 10 anos, você que é da educação, 10 anos é ensino fundamental. Fundamental, é Ensino fundamental. o segundo ciclo, né? Então, a gente tem não só o ensino universitário e você meio que tornar essa digitalização, essa educação à distância algo mais profundo, mas em outros níveis também de formação, né, se vislumbra essa possibilidade. Né? Não vamos entrar aqui, na verdade, a gente preparou uma série de debates, educação é um dos debates que a gente quer fazer ao longo desse canal aqui, do que a gente vai produzir, a gente quer debater, mas dando um painel do que a gente pretende discutir, a educação é uma dessas questões. Né? Eu acho que a gente tem vários temas. A educação, a gente vai ter um debate, é um dos temas que eu acho que vai ter que entrar, né, nessa sequência aí. De forma geral, acho que o painel, nossa proposta aqui desse painel é apresentar um pouco um ponto de partida, né? Ou seja, na contemporaneidade existe uma discussão de fundo presente que a gente não consegue mais negar e a crise do coronavírus trouxe isso à tona para a gente. Ou seja, as pessoas em isolamento social, existe um conjunto de atividades, de ações, de relações, de formas de ocupar o espaço, de forma de dimensionar o tempo, de formas de repensar a mobilidade, né? Você pode complementar alguns assuntos aí, ou seja, existe um conjunto de assuntos, de temas que atravessam essa discussão, né? Eu acho que a ideia aqui nossa desse primeiro programa é fazer essa passagem assim, né, panorâmica pelo que vai ser essa sequência nossa, né? Eu acho que educação é um tema. Eu falei da relação espaço-tempo, eu falei das relações sociais nesse espaço-tempo, estou falando da questão da mobilidade, mas eu acho que o ponto de partida é isso. Nós estamos, de fato, vivendo uma sociedade que está se digitalizando, que é uma sociedade digitalizada, que consequências que tem isso, né? Nós estamos discutindo, eu acho que é interessante esses dias atrás, eu queria até trazer para cá no painel, a gente estava conversando de uma coisa que é muito mais ampla que os temas específicos de educação, mobilidade, relação espaço-tempo, o mundo do trabalho. Mas, por exemplo, essa questão, até que ponto realidade e virtualidade são conceitos, ideias antagônicas? A gente estava discutindo isso, acho interessante, você bateu o pé comigo. Não, Marcos, não é, peraí. Você acompanhou, sei lá, quantos anos atrás, mais de uma década atrás, eu tomei um pau danado. Porque, para mim, não existia e não existe uma dicotomia virtual real. Para mim, ambos são o mesmo. Assim, o virtual é uma expansão do real. Tipo, esse momento que a gente está aqui. Você está em Minas Gerais, eu estou aqui em São Paulo. Você está em Alfenas, eu estou aqui na capital. E esse momento aqui, essa sala em que a gente está conversando, ela não é um não real. Embora seja uma sala virtual,
ela não é uma não realidade, ela não é um não real. Essa conversa está realmente acontecendo. Né? Quando eu compro alguma coisa e eu circulo dinheiro utilizando, quando eu compro na Amazon, isso não é um não real, né? Eu não estou fazendo uma compra virtual, não, eu estou fazendo uma compra. Eu acabei de pedir aqui, ó, acabei de pedir aqui no hortifruti aqui perto de casa, eu acabei de pedir peixe, frutas, verduras, essas coisas. Eu entrei aqui no computador, pedi, paguei e as frutas chegaram aqui. Então, assim, eu não realizei uma compra digital, uma compra virtual. Então, não existe para mim, desde aquele tempo, mas existe coisas que não dá para se fazer no digital. Tá, existe coisas que não dá para se fazer no digital, isso eu concordo. Mas tudo aquilo que dá para se fazer no digital e que envolve esse tipo de transação, sabe, tanto relacional quanto mercadológica, elas não são relações virtuais. Aqui, então, São posso, transações vou colocar virtuais. uma questão aí. Eu, eu vou dar, tipo assim, olhando do ponto de vista que está colocando, eu entendo assim, o virtual, essa dificuldade de você estabelecer essa dicotomia, né? Essa indissociabilidade entre real e virtual, ou seja, muitas experiências que nós vivenciamos, muitas experiências que nós estamos vivenciando com a emergência, né, vamos dizer assim, com todo o desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação e os desdobramentos agora, né, internet das coisas, é, inteligência artificial, ou seja, muito do que a gente está vivenciando, realmente, as relações que se estabelecem, elas são reais. Eu concordo com você. Tem uma discussão até complexa aí, né, antropológica, filosófica, que pode ser feita, que a gente não vai entrar nessa seara nesse momento. Mas, de fato, aqui nós estamos num espaço de encontro que é real. A relação que está se estabelecendo aqui é real. O que acontece é que eu tenho aqui uma visualização gráfica, né, digital, sua, mas nós estamos, assim, de certa forma, virtualizando o espaço de encontro. Mas nesse espaço de encontro, que é um espaço, entre aspas, virtual, eu e você estamos presentes. Ok, eu concordo com isso. Existe uma série de aspectos de percepção da realidade, entendeu? Tipo, eu estou conversando com você aqui, mas eu não estou sentindo o cheiro da sua casa. Eu não estou ouvindo o barulho, né, da rua, ok? Eu não estou vendo o ambiente da sua sala. Então tem uma questão aí toda situacional que faz com que essa experiência seja diferente da experiência se eu tivesse fisicamente aí, ok? Não sei se você concorda comigo. Experiência sim, mas a experiência é diferente, mas esse momento ele não é um momento não real. Não, É um legal. momento real também. Agora, só que tem Isso. uma outra coisa, que é o que se constrói como representação. Não sei se a palavra é essa. Até que ponto isso é real, você entende? Então, existem alguns aspectos aí desse espaço que eu não sei até que ponto ele realmente é real, ou ele é entendeu? Uma construção que as pessoas fazem a partir do momento que eles têm acesso a esses recursos. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tudo bem, mas o mesmo elemento você pode usar para o teatro ou para o cinema. Sim. Vou pegar o teatro, porque o cinema também é visto numa tela, né? Então a comparação não fica tão boa. Mas no teatro você tem ali personagens, você tem ali narrativas, as pessoas se sentam e ao se sentarem ali para assistir, vem pessoas que estão interpretando outros seres, outros mundos, outros momentos. Isso não torna o teatro menos real. Quando você pega um game, sobretudo os games em que você sabe que cada jogador é uma pessoa, né? Que são esses real play games, né? Que você vai ter cada jogador é uma pessoa. Sabe que tem pessoas ali que estão jogando, que são personagens, mas são pessoas. Isso torna ainda mais real, né? Dentro do conceito de realidade, alguma coisa. Eu tô falando do conceito de realidade, algo que de fato transforma em experiências, né? Algo que de qualquer forma ela é uma experiência sensória concreta, embora a forma, o meio por qual ela passa, ela é outro meio. E mesmo E, porque. e transformações produtivas também. E aí eu vou só fazer uma massa que são com o mundo com a epidemia, a coisa do homework ou do home office passa a se tornar muito forte.
né? Muita gente está em home office, ou seja, você tem toda uma estrutura produtiva, toda uma relação de produção de trabalho que ela está, digamos, ela tá se valendo de meios digitais, mas ela é real. Então, ela Inclusive, está. o meio pode ser, de certa forma, virtual ou digital, mas o fato é que ele tem implicações sobre a realidade, né? Tipo assim, vou dar um exemplo para você. Eu, né, eu sou funcionário público, trabalho na área de controle acadêmico de uma universidade federal, e no dia seguinte que teve a decisão, né, de liberar o home office, né, aí, por exemplo, eu peguei uma ferramenta como essa que nós estamos usando e estou usando para atender os alunos. E a gente está atendendo. E a diferença, ou seja, resumindo, a diferença do atendimento, a diferença do que a gente fazia lá fisicamente, presencialmente, com exceção de algum outro trabalho que precisa a manipulação ainda de papel, que é muito pequena, o fato é que o que essa crise está mostrando com a gente ter que fazer o trabalho em home office agora, de verdade, efetivamente, de forma institucional, o que está mostrando para a gente, por exemplo, essa experiência, e aí eu concordo com você, essa experiência home office, ela é difícil você dizer o que está sendo feito de forma virtual e o que está sendo, o que de fato é real, porque na verdade o resultado final tem uma implicação real. Eu estou ali digitando no sistema, alterando notas, matriculando alunos, orientando o aluno para enviar um processo, né, de trancamento de matrícula. Então, de fato, nesse sentido eu concordo com você. A distinção, a barreira entre o que é virtual e o que é real, eu acho que ela se perdeu. A gente não vai mais conseguir, à medida que o tempo vai passando, vai ser muito difícil a gente estabelecer, sabe, definir o que é realidade e o que é virtualidade. A discussão eu acho que deixou de ter sentido. Então, eu acho que eu concordo com você nisso, né? Não é um debate que eu acho que chega a algum lugar. Na minha avaliação, ele é um debate da colocada. Eu acho que é um debate que vai aumentar muito num tempo curto, porque como se vai se digitalizar muito do cotidiano, muito do mundo do trabalho, do mundo da educação, então esse debate vai tá, embora seja, na minha leitura, um não debate, porque não existe essa oposição, mas é um debate que nunca foi, acho que nunca foi colocado de uma forma tão premente, tão importante, né? Quando eu acho que vai crescer, eu acredito que vai crescer os projetos e as propostas de educação à distância, em vários níveis, por exemplo, tanto de vários níveis de ensino, como vai crescer o homework, como vai crescer o home office. Aliás, é uma discussão curiosa, né? Homework e home office, existe diferença entre homework e home office? Como vai crescer muito essa coisa de você fazer compras pela internet, né? Então, a compra pela internet, você vai resolver muitos negócios, o mundo dos bancos, cara, o mundo dos bancos é um mundo muito doido. As agências, os trabalhadores são os bancários, o impacto que eles estão sofrendo, né, e vai se aprofundar é muito grande. Você imagina, com os aplicativos bem resolvidos, e alguns bancos têm aplicativos muito bons, se não todos, praticamente alguém que domina, que está bem interconectado, ele não precisa ir à agência nunca, ele não precisa. Deixa eu fazer uma resolver provocação. nada, Deixa né? eu fazer uma provocação. Diga. Em cima disso que você está falando, nós já conversamos bastante sobre isso. Você acha que nós vamos viver um momento de pós-industrial, pós-emprego? Ou tipo assim, a ideia de emprego também vai. Da mesma forma que nós estamos vendo essa fronteira, né, do real e virtual se dissolvendo, será que vai ser possível uma pessoa realmente se identificar como um proletário, como um trabalhador? A ideia de classe operária, não vou ficar me aprofundando aqui em discussões marxistas, tá? Eu só estou querendo, né, muito teóricas, eu só estou dizendo o seguinte, como é que vai ficar essa ideia de emprego, por exemplo? Porque a ideia da economia, da produção de riqueza em torno da manufatura, ela começou a perder um pouco o seu valor. Porque como está tudo automatizado, a discussão agora não é mais você aumentar a produtividade. A importância agora que está sendo dada é ao desenvolvimento, a ideia de uma indústria criativa, uma indústria que vai inovar e vai criar, que vai gerar demandas por produtos. Então, na verdade, a indústria que parece que
que começa a surgir, que não é bem uma indústria, né? Que é um meio de produção diferente do que seria o que a gente entende como indústria, né? O operário apertando parafuso, operando máquina, seria um modo de produção no sentido da criação, ou seja, é necessário criar mercado para você ter a economia, né, sempre, de certa forma, né, fazendo o seu deslocamento de riqueza, né, produz riqueza e como que vai ser essa distribuição da riqueza produzida. E parece que essa riqueza produzida vai girar em torno de uma chamada indústria da criação. Bom, e se é uma indústria da criação, ela não vai ser uma indústria massificada, que vai exigir muita mão de obra em termos de, entendeu? De emprego, como a gente tinha antes. Como é que você está vendo isso? Então, Marcão, todo salto tecnológico impacta no mundo da produção, então, impacta no mundo do trabalho. Né? Às vezes, os saltos tecnológicos podem impactar mais, podem impactar menos. Né? Quando você tem saltos tecnológicos que são, digamos, revolucionários, ou que fazem uma transformação muito profunda do, do, do modelo de reprodução social, e aqui eu não estou falando de modo de produção, o modo de produção é um modo de produção capitalista há 3 séculos. Né? Você tem saltos tecnológicos dentro do modo de produção capitalista que transformaram digamos, transformar a organização produtiva sem mudar o modo de produção. Mas todo salto tecnológico impacta no mundo do trabalho porque impacta na organização da produção. E saltos profundos como esse processo de digitalização, e a gente tem que entender que não é um processo que não é a internet 4.0, a indústria 4.0 que está dando esse salto, ela é o acúmulo de várias mudanças, de várias transformações que foram digitalizando o mundo das relações pessoais, o mundo das relações de trabalho, e talvez estamos chegando a um momento que vai dar um salto grande, um salto profundo, vai fazer essa transformação. E claro que isso, num determinado momento, pensa, você tem inteligência artificial, você tem robótica, você tem digitalização de muitos processos, vai gerar muito desemprego. Muita gente vai ficar sem trabalho. E aí tem que se pensar muito em como você faz uma distribuição. A gente fala muito em distribuição de renda, mas como é que você faz muita distribuição do trabalho? Como é que você faz para que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho? Né? Tem uma discussão aí que diz que não, nem todo mundo vai ter acesso ao trabalho. Então a gente tem que pensar como é que a gente garante renda básica para todo mundo, já que a gente vai entrar num mundo em que nem todos terão acesso ao Só trabalho. 3%. Pois é. Se a gente Muitos for. não terão acesso. Se a gente for... Tem a série lá, né? É a... A série lá, né? 3%. Cara, eu assisti um episódio ou dois. É boa essa série? Ué, não sei, é uma série brasileira e a ideia eu acho muito interessante. Mas eu assisti acho que os 4, 5 episódios, não sei por que também não me inspirei nela, assim, não... Mas a ideia é boa, a ideia, né, que na verdade, bom, mas a gente pode até abrir um programa só para falar disso. Mas eu brinquei com os 3% para dizer o seguinte, nós vamos ter uma sociedade hipotópica, que aí para mim já é uma hipotopia, porque isso vai acontecer aí, eu tô com 50 anos, né, eu costumo brincar que quando eu tinha 10 anos, 30 anos era o infinito, né? Porque eu só tinha vivido 10 anos, eu não conseguia imaginar o que era 30 anos. Hoje, com 50, 20 anos é menos da metade da minha vida. Quando a gente fala que eu falo que isso é uma hipotopia, eu não sei se daqui a 20 anos, realmente nós vamos estar vivendo numa sociedade que somente, proporcionalmente, 10% da população de fato vai ter pleno emprego. E aí vem essa discussão da necessidade de renda mínima, qual que é o sentido de você acumular riqueza numa sociedade, qual que é o sentido de ter bilionários? Bilionário, não existe nenhum sentido. Nunca teve, na verdade. Bilionário. Se você pensar, mesmo dentro dos marcos capitalistas, o bilionário ele não tem sentido nenhum, ele não tem nenhuma utilidade, né, para o sistema. Nenhuma utilidade. Assim, o bilionário é a coisa mais inútil que tem, porque você tem riqueza parada. Você não tem uma riqueza sendo transformada. Então, Marcão, só queria voltar na pergunta que você colocou, que é a questão do emprego, né? Vai se perder emprego com a quarta revolução industrial, com essas mudanças que estão acontecendo? Isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade. Se a gente vê o welfare state, né, que é do final do pós-Segunda Guerra Mundial,
você vai fazer um ajuste. Você tem o salto tecnológico da segunda revolução industrial, que vem com a energia elétrica, né, com a eletricidade, com o petróleo como principais bases energéticas, né? Você tem a linha de montagem como forma de organização da produção, isso vai destruir muitos empregos. Vai destruir muitos empregos. Tem, com a mecanização, você vai ter a mecanização, linha de montagem, Você destrói está muitos falando empregos. de Então, cada fase de revolução tecnológica que levou a uma revolução industrial, fez com que teve um enxugamento, uma perda de emprego. É isso que você quer dizer? justamente, mas eu estou falando especificamente das transformações que aconteceram a partir da segunda Revolução Industrial, a partir do final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Então, você vai ter novas matrizes energéticas, você vai ter uma mecanização muito mais profunda e você vai ter a linha de produção, ou seja, você vai pegar o trabalho e você vai distribuir essa a cada momento, cada pedaço da produção ela é separada. Então, quando você vai pensar no carro, tem um cara que faz uma peça, outro cara que faz outra peça, um cara que monta uma peça, outro cara que monta outra peça. E tudo isso vai fazer com que se destrua muitos empregos. Muitos empregos são destruídos, quer seja porque se reduz o número de oferta, quer seja porque exige uma adequação da mão de obra para aquele cenário que muitos não têm essa adequação. Então, né, ou seja, não tem a formação para estar dentro daquele novo modelo de produção. E aí você tem uma das estratégias é você tirar gente do mercado de trabalho. Então, os menores de idade, as crianças, os adolescentes, eles têm que estar na escola. Eles têm que estar na escola para se formar, mas também porque você precisava tirar gente do mercado de trabalho. Aí você cria também, você tira os maiores de 60 anos, você tira também do mercado de trabalho. Essa coisa de você ter uma aposentadoria, ou de você ter algum tipo de previdência para essas pessoas, significa que você garantiria a sobrevivência dessas pessoas fora do mercado de trabalho. Então, quando você tira a gente do mercado de trabalho, você está fazendo um trabalho de distribuição de emprego, né? Você está fazendo um exercício de distribuição de emprego. Claro que isso vai ter que ser aprofundado agora nessa quinta geração, né? Porque você tem uma destruição provavelmente muito mais brutal de emprego e a exigência de quem quer estar nesse mercado de uma formação muito mais profunda, Mas, ô né? A Cleiton, educação. só para enriquecer um pouco o que você está falando, mas vamos lá, vamos pegar o. Será que a pandemia do coronavírus vai ser um demarcador histórico? Porque eu fico pensando o seguinte: até 3 meses atrás, o caminho que não só o mundo, mas particularmente o Brasil estava seguindo era outro, totalmente diferente. Sabia-se de tudo isso, sabe-se que todo esse processo vai acontecer, mas o caminho era o quê? Era uma pauta, né? Uma leitura de mundo ultraliberal, né, uma tentativa de destruir totalmente a presença e o papel do Estado para conseguir mediar, né? O Estado que eu falo aí, eu estou falando governo, poder judiciário, legislativo, ou seja, tudo que você tem para poder fazer essa mediação dessas relações que vão aparecer. E são relações de conflito, né? A gente sabe disso. Agora, em questão de menos de um mês, nós temos uma virada totalmente de mesa. O coitado do Guedes não sabe nem o que fazer, porque ele tinha lá o manualzinho dele ultraliberal, né? Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, que nem um robozinho, né? Que é vender tudo, acabar com o serviço público. E agora nós temos uma virada que o Estado, no mundo inteiro, parece que ele apareceu novamente como um grande gigante, né? O grande interventor, né? Ou seja, o aparelho necessário, né? Você acha que isso talvez agora faça com que globalmente se repense tudo isso? Porque o caminho que você está falando não é o mesmo do que você faz referência na segunda Revolução Industrial. O caminho que estava seguindo agora era outro, era dane-se, vai ter diminuição de emprego, não vai ter pleno emprego, e quem não estiver dentro dessa estrutura vai ser excluído. Parece que o caminho era esse. Será que vai ter uma virada agora? Você acha que nós podemos... Não dá para saber, Marcão. Não dá para saber. Na verdade, não dá para saber. O que se percebe é que, mais uma vez, se mostrou está se mostrando que se você deixar a sociedade como um todo nas mãos do chamado mercado, o grande objetivo do mercado, e não está errado o mercado em fazer isso, é lucro. Então, o grande objetivo do mercado é lucro.
é você ter ampliação de capital. E então, quando você chega num cenário em que você tem uma devastação, em que você tem uma sociedade que vai precisar de saúde pública, porque vai ter demanda de saúde pública muito grande, vai precisar de renda, porque vai ter uma destruição de Postos também. possibilidades de renda muito grande. Então, o que acontece? O mercado não é alguém que vai cuidar disso. Então, a percepção que se tem é que não dá para deixar que o mercado seja o grande guia da sociedade como um todo, porque quando vem grandes dificuldades, não é o mercado que vai pensar os caminhos para tirar o conjunto da sociedade dessas grandes dificuldades. Eu acho que isso fica claro. Com relação ao Brasil, é até difícil de dizer, porque esse receituário de liberalismo selvagem no resto do mundo já estava sendo questionado, né? No Brasil estava se aplicando algo que mesmo o FMI achava que era uma barbaridade, né? Então, o Brasil não é a régua com a qual a gente consegue medir de fato o Brasil no sentido da direção, né? Da administração federal, de quem tem o comando dos rumos do país, né? Não é a régua para a gente medir esse cenário, porque já estava fora de esquadro desde antes do início da pandemia. Bom, Critão, só queria propor o seguinte também aqui. Como é que fica nesse cenário todo, nessa discussão toda que nós estamos fazendo, então, né, da quinta geração, do que nós estamos vendo aí como algo que está em curso? O que vai acontecer com o mundo da política nesse momento, né, que a gente está refletindo sobre a quinta geração? Então, Marcão, essa questão do impacto no mundo da política, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque é um processo que já vem de um bom tempo, não é? Não dá para entender a partir de agora, por exemplo, da epidemia ou desses processos de intensificação da digitalização, dessa sociedade digitalizada. Vamos voltar lá aos indignados da Espanha, né? Os indignados da Espanha 2010, 2011, 2009, agora não lembro, mas nesse momento aí. Vamos pensar no Se Vayan Todos da Argentina, né? Que vai ser um processo que vai culminar com os Kirchner, né? Com o Néstor Kirchner se tornando presidente da Argentina. Então, a Argentina teve uma crise que teve 4 presidentes em 2 anos, até que o Kirchner assumiu. O 99% contra 1 do Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Todos eram movimentos que diziam que aquele modelo de representação política não conseguia dar conta da sociedade. Ou seja, a sociedade, enquanto conjunto, não era representado pela política. O conjunto de parlamentares, o conjunto de governantes, ou seja, do executivo e do legislativo, eles não representavam o conjunto da sociedade. Então, existe um descolamento entre os representantes e os representados no mundo da política. Isso tem muito a ver com como a política é financiada, sabe? Tem muito a ver com como você financia a política, porque se são as empresas, se são os bancos que financiam a política, é claro que vai ser muito difícil esse eleito se perceber como eleito daquele conjunto social, porque ele sabe que foi o financiamento de determinados grupos que o elegeu e ele precisa manter esse financiamento para continuar se elegendo, né? Quando você tem um país como o Brasil, em que se demoniza a democracia, ou seja, se demoniza os processos de representação, é muito difícil você fazer um debate de dizer, cara, democracia num país continental custa dinheiro. E você ter recursos para a democracia, ou seja, você ter recursos para um processo eleitoral mais equânime, ou seja, que todos os candidatos consigam, né, todos que querem ser candidatos consigam alguma estrutura para poder apresentar-se para o conjunto da sociedade, porque se aqueles candidatos não se apresentam em condição de igualdade para o conjunto da sociedade, eles não vão entrar na lista de possibilidades para aquele conjunto da sociedade. Então, você tem um processo de disputa de representação muito desigual, porque os recursos disponíveis são muito desiguais. Então, tão importante quanto a educação, tão importante quanto a saúde, é você eleger, é o processo, né, que elege quem vai cuidar da educação e quem vai cuidar da saúde. Enquanto a sua sociedade não tiver essa compreensão de que é fundamental que o conjunto da sociedade, quer seja via Estado,
quer seja organização para financiamento, financiem esses processos, esse descolamento vai continuar. Se pode fazer um monte, pode se mudar modelos, pode se criar várias possibilidades, mas o fundamental é que o conjunto da sociedade seja capaz de financiar os processos democráticos, ou seja, quando um político se elege, ele deve não só os votos, mas ele deve também ao conjunto da sociedade o financiamento e a estrutura necessária para que ele se apresente enquanto uma possibilidade de parlamentar, uma possibilidade de chefe do executivo. Porque, na verdade, a maior parte dos candidatos não tem a menor condição de se apresentar e, por isso, a sociedade não tem como listá-lo entre possíveis representantes. Esse é um cenário muito complicado, na verdade, sobretudo em países onde a democracia, enquanto valor, não tem grande importância ou é demonizada, como no Brasil, por exemplo. É complexo, mas é um processo muito mais antigo. Esse desgaste, essa crise de representação é muito mais antigo do que o que está acontecendo no momento atual, que talvez esteja se intensificando. Mas eu tenho uma questão para a gente fechar esse painel, esse primeiro programa, e que a gente precisa discutir bastante, que é a questão da educação. Então, a digitalização a sociedade digitalizada vai ter um impacto sobre a educação, mas tem algo que não tem nada a ver com a digitalização, eu acho, você que vai me dizer, que é uma separação que tem em países subdesenvolvidos, ou países chamados eternos em desenvolvimento, como o Brasil, que separa ciência, tecnologia e educação, como se a educação fosse sala de aula, né, e não tivesse, e ciência e tecnologia fosse outra coisa. Então, educação, você meter os alunos na sala de aula e o professor lá na sala de aula, em geral mal remunerado, e ciência e tecnologia fosse outra coisa. Que você jogar dinheiro em ciência e tecnologia, você está jogando dinheiro, perda de tempo, porque o pesquisador fica ali sem fazer nada durante anos, não sai resultado nenhum. E também uma relação muito pérfida das empresas com ciência e tecnologia no Brasil. Ou seja, quando se fala em parceria empresa-universidade, também se fala de uma parceria no qual você vai privatizar a universidade, não a empresa investindo recursos para desenvolvimento de ciência e tecnologia no ambiente universitário e recursos que muitas vezes levam anos para ter retorno. Cleiton, não falta pesquisa, não falta produção no campo da educação que aponta para essas coisas. Por exemplo, eu assisti uma série de webinars agora, essa semana, falando exatamente dessa questão, né, do que vai surgir agora como um modelo de educação em função dessa pandemia. Aí os caras recolocam uma série de questões, inclusive talvez um pouco disso que você está falando também, recolocam isso, mas são coisas, questões, propostas, que nós estamos há 20 anos debatendo. Quando chega na escola, não se transforma. Então eu não sei aonde está o nó. Eu acho que a gente até aponta alguns culpados, tenta achar culpados, mas a gente não consegue sair desse lugar e, sei lá, vamos abrir um espaço para esse debate. Eu acho que é um tema que vale a pena. Temos muito tema aí para a gente discutir, né? Hoje foi esse programa, não hoje, né? Não sei que dia que alguém vai assistir, né? Só se vê que o dia que a pessoa assistir é o hoje dela, né? É verdade. É uma coisa do mundo digital que é a coisa do atemporal, né? Se o tema continua atual, hoje que você assiste é a qualquer momento. Mas esse programa é um painel, né? Um grande painel do que a gente pretende conversar, do que a gente pretende debater. Em alguns programas a gente quer trazer convidados que nos ajudem a fazer essa conversa. E o grande objeto, o grande motivo é a gente pensar junto aqui a contemporaneidade. A gente não quer pensar o mundo digital, embora o mundo digital a gente vai pensar muito porque ele atravessa, ele é transversal nessa contemporaneidade. Mas a ideia é um mundo contemporâneo, né? Qual é o mundo contemporâneo que se apresenta hoje no Brasil, no mundo, né? Que impactos que impactos essa contemporaneidade, né, ela traz, né, para o mundo do trabalho, para o mundo das relações, para a economia, para a educação, né? O que se desvenda no sentido de desvela? O que se desvela? Essa é a palavra
procurando. O que que se desvela? Desnuda. O que se Desnuda. desvela para o agora e para o que vem para depois de agora. Isso é o que a gente quer conversar, bater nossos papos aqui, que a gente já bate há um bom tempo, mas agora aberto e convidando outras pessoas para participar também. Sim. É isso. Sim. Não, e ouvindo críticas, e lembrando também que a gente não tem nenhuma intenção aqui de ser né, os intelectuais, né, que vão ficar dizendo aqui o que é, o que não é. Nós vamos, na verdade, nós estamos no processo de reflexão, é uma relação dialógica, né? É um encontro de diferentes formas de entender para ali, de uma forma honesta, construir uma resposta que possa ser, né, dialogada, né? Então eu acho que é isso, eu acho que a nossa intenção é essa. A gente não tem intenção aqui de se impor para nada, para ninguém. Eu acho que a intenção nossa, no fundo, foi trazer para cá o nosso bate-papo de bastidor. A gente está discutindo um monte de coisa aqui, vamos tornar público e vamos ver o que o povo acha disso, né? Vamos ver se nós vamos ter povo para debater. Eu queria aproveitar, então, convidar as pessoas que estão assistindo aqui a gente. Se vai ser meia dúzia, se vai ser 6 milhões, eu não sei. Mas, pô, postem algumas questões pra gente aqui, ajuda a gente a construir, né? Essa pauta nesses programas, né, Gaitão? Vai ser legal. Não, e fundamentalmente, como todo mundo que todo youtuber, ou facebooker, né, ou instagramer faz, gente, curta aqui, curta a gente Ah, no o Facebook, sininho, o no sininho, como YouTube. é que é? Tem que bater Isso, no curta sininho. a gente, compartilhe, convida os amigos. Então, se você está acessando a gente no Facebook, dá um coraçãozinho pra gente, dá um coraçãozinho pra gente ali no Facebook, ou dá um joinha pra gente no Facebook. Se você está vendo a gente no YouTube, segue o canal, né? Assina aí, né, o canal, segue o canal. Vamos fazer uma boa conversa aí vamos fazer uma boa conversa sobre a contemporaneidade brasileira. Todas as ideias são bem-vindas, tá bom? Obrigado, gente. Valeu Bom, aí. esse obrigado saiu ruim, assim, ó, porque a mão saiu para fora. Obrigado. Valeu.